amadinhos, tudo bem? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Todos os dias a gente chega assim, olá, amadinho, tudo tranquilo, tudo favorável, né? Hoje, nossa aula 52.1, vai falar de um assunto muito interessante, quer dizer que os outros não são, né? É da coesão e coerência. Coerência textual, coesão textual. Professora, em que momento a gente vai utilizar essa temática, este assunto? Principalmente quando você vai fazer a sua produção textual, tá certo? Então, nós vamos aqui, né, trabalhar com os pronomes, certo? E como elementos de coesão, tá bom? Então, vamos lá, então, aula 52.1, tá? Coesão e coerência, que é a nossa árvore do conhecimento, mais uma temática, né, para você armazenar no seu HD. Então, aqui, amados, quando a gente fala com a sua bagagem, a bagagem de mundo. Por quê? Você é um leitor, né, e é um bom leitor, um excelente leitor, né? Não, professora, eu não sou leitor. Você já leu A Marca de uma Lágrima, você já leu, você com certeza já leu alguma história em quadrinho, outras literaturas, tá certo? Você acompanha jornal, os jornais, né? Acompanha redes sociais, você conversa com pessoas experientes. Então, aqui, ó, aqui é você, faça de conta que aqui é você, ó. Você é estudante, tá certo? Então, você tem uma bagagem, sim, de mundo, você tem um conhecimento prévio. Agora, você está iniciando, né, o ensino médio, primeira série do ensino médio, mas olha lá, dos anos anteriores. Quantos professores já passaram na sua trajetória escolar? Vamos pegar o ensino fundamental 2, né? Quantos professores de língua portuguesa, quantos professores de matemática, né? De história, geografia, e cada um vai trocando uma experiência com você, e você vai adquirindo novos conhecimentos, né? Na sua casa, você conversa com seus avós, que são pessoas experientes, conversa com seus tios, né? Aí conversa com os pais e vai trocando. Nas mídias, nas redes sociais, você também tem as suas amizades nas redes sociais e vai fazendo a troca também. Então, isso daqui tudo, né, acumulado, ajuda, né, na bagagem de mundo. Mas, muita atenção, amadinho. A escrita de texto requer praticidade, conhecimento prévio do assunto abordado e, sobretudo, técnica. Exatamente. Não adianta você ter assim, todas as ferramentas, mas na hora de colocar no papel, você tem que conhecer a estrutura. Quando você aí fizer uma roda de conversa, né, da primeira unidade, da Marca de uma Lágrima, eu tenho certeza, né, que cada um depois, a professora, né, o professor presencial, que é o nosso parceiro, pediu para você relatar algo. Vamos lá, qual a temática que você quer produzir um texto? Porque tinha várias lá, da questão da amizade, amorosa, do bullying. Vamos lá, quero que você produza um texto sobre a mensagem que você tirou da primeira unidade do clube de leitura. Meu Deus, como que eu vou começar o meu texto, essa minha produção? Aí você já sabe, a questão da introdução, qual o assunto que você quer abordar, que se tratava, o que você vai defender se for falar do bullying, porque a bullying na escola, ou se for falar da amizade, quais os cuidados que a gente tem que ter, qual seria um bom amigo, aí você vai fazendo vários questionamentos e vai começando a relatar. Porque você já tem o conhecimento, mas tem que saber apresentar, né, para passar para a escrita. Então, é essas ferramentas que vai ajudar. Aí depois o professor chega, vai ler a sua produção. Falei, bem, é que a ideia ficou muito confusa, ele falou coisa com coisa, então ele ficou falando a mesma coisa em todos os parágrafos. Então, isso daqui
Então, essa aula vai te ajudar, tá certo? A como aplicar essa questão da coesão e da coerência. Coesão, opa, está relacionada a essa questão da estrutura do seu texto. Se você, né, sabe fazer uma introdução, depois tem um desenvolvimento, e se você sabe finalizar também. Agora, para usar essa coesão, o que a gente precisa? De alguns elementos gramaticais. A gente vai fazer uso do pronome, tá certo? Fala de João. João foi à feira, comprou banana. João acorda todo dia bem cedinho. Olha só, João. Aí, para evitar esse João foi à feira, comprou banana, João acorda cedo todo dia. João foi à feira, né? Comprou banana, ele acorda todos os dias bem cedinho. Olha só, já muda. Então, você usa elemento e vai substituindo. São elementos de coesão, tá? Além de usar, também você pode fazer uso de pronome relativo, pode fazer uso de conjunção, vários elementos que estão na parte gramatical que vai ajudar na hora da sua produção. Mas vamos dando sequência. De olho na tela. Então, aqui nós temos o seguinte. A intencionalidade, né? Exige do produtor a construção de um discurso coerente, coeso, informar, convencer, pedir. Aceitabilidade. Dá-se quanto a expectativa de que o recebedor tenha acesso a um texto coerente e coeso. Situacionalidade, de respeito à adequação do texto à situação sociocomunicativos, responsável pela pertinência e relevância do texto. Intertextualidade. Texto deve interagir com outro texto. Como assim? Se você pega algo de uma citação, né, de um argumento, né, de autoridade, não adianta só, segundo o texto, segundo o sociólogo tal, fala dizer, mas só tem que fazer, assim, conversar, dialogar. Sem comentários não adianta, certo? Não adianta só jogar dentro do texto. Então, a coesão. Vamos lá, como falar de alguns elementos da gramaticais, né? Aí tem regências verbais, nominais e a semântica. Olha, tudo relacionado, né? Coesão é manter todos os itens entre si para que não haja problemas no entendimento da mensagem. Tem a ver com o uso correto das regências verbais e nominais. É a ligação harmoniosa entre os parágrafos. Então, aqui, você apresenta, você vai usar elementos coesivos para a introdução, tá certo? No desenvolvimento, sempre vai ter algo que vai fazer a ligação entre eles e a conclusão para fazer o fechamento bacana, tá certo? Regência verbal. Você vai começar a usar termos, né? Adequadamente, por exemplo. Vamos lá, se eu vou usar o verbo ir, você já sabe que o verbo ir ele vai pedir no comando a preposição a, tá certo? Aí você vai ter que ficar atento. Será que a próxima palavra que está à frente é uma palavra feminina? Será que ela vai exigir o acento ou não indicativo de classe? Admite a preposição não, ao artigo a? É claro que vai admitir, né? Então, você não pode esquecer de colocar crase, né? O acento indicativo de crase. E a coerência? Tem a ver menos com a gramática, mas com a semântica, né? O sentido. O texto deve ser mantido numa linha de raciocínio lógico, não deve se contradizer, a não ser que o faça de propósito com algum objetivo. Tá certo? Então, essa questão da incoerência. Como vamos entender assim numa prática? Você está no maior, agora nesse período, está muito quente, né? É coerente você ficar todo encapado com um casaco? Não, está sendo incoerente.
Qual é o ideal? É usar uma camiseta, roupa leve, não é isso? Então, isso daí é coerente uma roupa leve do que usar casaco, moletom. Elemento relacionado à lógica interna de um texto, isto é, o assunto abordado tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando, assim, o entendimento da mensagem. Agora, o mecanismo para a construção de um texto. Olha só, o uso adequado dos conectivos. Exatamente. Quais são os elementos conectivos? A conjunção, o pronome, tá certo? São elementos conectivos. A coesão, mecanismo de estruturação do texto presente em dois momentos essenciais, retrospecção e prospecção. Vamos aqui na construção de frase. Quando no nível das frases a articulação se dá mediante do uso do pronome, né? Os quais fazem referência a elementos antes proferidos, bem como das conjunções. Uma vez que essas estabelecem distintas relações entre as orações, podendo ser, olha só, de causa, de tempo, oposição, consequência, conjunção, condição, conclusão e outros aspectos, tá certo? Dentro da frase. Por exemplo, fui ao mercado, trouxe banana para fazer, ó, esse para, um doce. Qual a finalidade desse para? Então, esse para aí é com o objetivo, tem uma intenção, esse para aí. Certo? Agora nós temos esse daqui, ó. Olha só, você vai observar, o barranco de Zava. Fiz as tarefas, ai, quantas aves na cabeça, aviões de despejo bomba, caviar na boca de mendigo. Esse texto aqui, ó, tem coesão? Tem coerência? Você consegue entender? Ele está todo confuso, né? Então, aqui é um exemplo para mostrar para vocês que não é sem coerência e sem coesão, tá certo? Então, aqui está um exemplo para vocês sobre sem coerência, sem coesão. Não tem conectivos e também não tem sentido. Agora, um texto para vocês com coerência e sem coesão. A noite caminha silenciosamente. Os moradores, cansados, deitam-se. Os policiais partem para a ignota ronda. O medo toma conta dos infelizes. Os ladrões iniciam seu trabalho. Thalita experimenta a saia. Então, aqui tem uma organização, tem um sentido, mas o que faltou aqui? Os conectivos, tá? Os elementos coesivos na estrutura do texto. Agora, aqui, sempre essa charge, né? Dá para trabalhar várias, né? Você faz uma roda de conversa e começar a fazer o debate em cima dessa charge. Nós temos aqui num período, né? Falando sobre essa questão da TV digital ou analógica, né? Daquelas antigas, né? Que tem um tubo atrás. Esse exemplo aqui, só que aqui não dá para aparecer bem, mas é uma TV daquelas que tem um tubo. E aqui você vê, né? O seguinte, aqui é a temática da charge. Qual é o objetivo da charge? É sempre chamar a atenção de você, interlocutor, não é isso? Chamar fazendo uma crítica, preste atenção, vamos conscientizar. Será que realmente isso está certo? Será que realmente precisamos disso? Não há outras causas para ser vista? Então, é assim, fazendo vários questionamentos, fazendo uma leitura crítica. Então, aqui você vê que tem um local que está, o quê? Assando frango, né? Aquele forno, né? E, ó, próximo nós temos aqui o quê? Uma família. Aí, o questionamento, TV analógica ou TV digital ou analógica? Aí, fala assim embaixo, para mim, tanto faz, o importante é o conteúdo. Tá? Que conteúdo é esse?
você já tem um conhecimento que em algumas cidades alguém fala que isso daqui é TV para cachorro, de cachorro, que eles ficam lá tudo atento, né? Parece que está na frente da televisão, mas é somente o cachorro que está aqui na frente, tem um petzinho, mas tem criança, vamos supor, tem um adulto, né? 2 adultos, 2 crianças e tem uns animaizinhos também, beleza? É o modo pelo qual os componentes do universo textual, ou seja, os conceitos e relações subtendidos ao texto de superfície são mutuamente acessíveis e relevantes entre si, tá certo? Então, aqui, tem essa questão da coerência, né, tem a ver. Bastante é o conteúdo. Olha que conteúdo, é a comida, né, a alimentação. Por quê? Isso daqui, com certeza, a pessoa está com fome, precisando, né, de algo. Agora, os conectivos no texto. A coesão textual depende do uso adequado dos conectivos, elemento responsável pelo encadeamento lógico das ideias de um texto. Então, aqui nós temos, né, alguns conectivos, né, algumas conjunções. Se você quer dar uma ideia de soma, acrescentar uma ideia, é claro que você vai usar as conjunções aditivas. Ela que tem essa função de somar, de acrescentar. Então, quais são as conjunções? Aqui, ó. E nem, não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda. Então, aqui você tem aqui no exemplo, sua pesquisa é clara e objetiva, somou. Sua pesquisa é clara, mas também é objetiva, tá certo? Agora, se você quer dar uma ideia de contraste, né, de oposição, você vai fazer uso das conjunções adversativas, tá certo? Ó, tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Ó, tentei chegar mais cedo, mas não consegui, tá certo? Isso aí dá a ideia de contraste. Alternativa, para que servem as conjunções alternativas? Ó, separação e exclusão. Então, ou escolho agora, ou fico sem presente, de aniversário, tá certo? Ou você faz a tarefa, ou você não sai hoje. Pronto, tá aí. Conclusiva, o próprio nome já diz, conclusão, ó. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Marta estava bem preparada para o teste, logo, não ficou nervosa. Você faz até a troca e não perde o sentido, né? A ideia de conclusão. Agora, explicativo, o próprio nome diz a explicação, justificativa. Não demore, que o filme já vai começar. Não demore, porque o filme já vai começar, certinho? E vamos lá. Aqui você tem, né? Outro exemplo, já dentro de um parágrafo, aí você já vai percebendo, ó. Embora Marcelo tenha saído de casa com certa antecedência, chegou atrasado ao estádio para assistir ao jogo, que definiria os finalistas do campeonato, porque o trânsito estava congestionado. Vamos analisar essa frase aí, vocês, então, alguns elementos estão em destaque. Qual o sentido que traz esse elemento aqui coesivo, né? Embora. Ó, esse que, esse porquê, qual a finalidade de usar? E quando você coloca ele no local certinho, há uma progressão textual. Mas aí você não tem que decorar as conjunções, amadinho. Você tem que ver o sentido dentro do texto, tá bom? Embora Marcelo tenha saído de casa com certa antecedência, olha só, saiu, né, antes, né? Mas o que aconteceu? Ele chegou atrasado, ele saiu cedo, mas chegou atrasado para assistir o jogo. Então, aqui, esse embora aqui vai dar, é uma conjunção que vai dar uma ideia de concessão, uma ideia de oposição. Por mais que ele tenha saído cedo de casa, ainda chegou atrasado. Ó, continuando.
Assistir ao jogo que definiria esse que aqui. Qual é a função dele? O que? Ele é o pronome relativo que vai. O que é o pronome relativo? Ó, está relacionado à palavra, ao nome que aparece antes. Que definiria os finalistas aqui? O jogo, tá certo? E esse por quê? Porque o trânsito estava o que congestionado. Então, isso aqui, esse porquê, né? A causa. A causa. Então, você já vai identificando a conjunção adversativo, que pronome relativo, e o porquê também é uma conjunção, tá certo? Então, aqui você já encontra cada um, beleza? Agora temos mais aqui, né? Para vocês. Tenho vontade de aprender a cozinhar, mas preciso de alguém que me ensine. De ter vontade, mas o quê? Tá ali para fazer a relação. Tem que ter alguém. Se tivesse alguém, ela aprenderia, não é mesmo? Então, ok. Agora nós temos aqui mais outra para vocês, né? Representando tais recursos, figure-se as conjunções dos pronomes e advérbios, como demonstram os termos em destaque. A vida nos reserva grandes surpresas, algumas boas, outras ruins, tá bom? Nesse confronto é preciso que estejamos aptos a enfrentar os obstáculos, como também nos deleitarmos diante dos momentos felizes. Algumas surpresas, algumas boas e outras ruins. Nesse confronto, aí você já vai percebendo, certo? Agora na próxima. Ele foi ao supermercado para comprar bolo e pratinhos de plástico. Então aqui tem o ezinho. Esse e é uma conjunção. Então vai estar somando, tá certo? Da ideia de soma, tá fazendo a ligação. Agora nós temos aqui um outro exemplo sobre sem coerência e com coesão. Ó, dentro. João vai à padaria. O balcão é feito de madeira. A madeira foi extraída da floresta amazônica. A Amazônia é pura riqueza natural. Isso dá status a qualquer um. Também há status em ser poeta. A psicologia estuda esse fenômeno. Então, olha só. Então, ele usa aqui, né? Não, o texto não tem sentido, mas ele soube usar os conectivos. Ele faz uso, né? De conectivo. A Amazônia é pura riqueza. Isso está relacionado a quê? Amazônia, tá certo? Também há status ser poeta. Esse fenômeno, então ele faz uso de conectivo, mas o texto não tem sentido. Agora, coerência interna. Compatibilidade de sentido entre as partes que compõem o texto. Então, nós temos aqui. O dinheiro não é tudo, mas é 100%. É 100%. Os jogos do Santos no Campeonato Nacional serão realizados na Vila Belmiro, desde que o campo tenha boas condições físicas. Então, tem a ver. Tá bom? Agora nós temos coerência no nível sintático e semântico. Certo? Agora, observando aqui esta imagem, tá? Você vê duas pessoas experientes, né? Vamos supor assim um casal de idosos. E de repente, ó, no primeiro quadro, o que você enxerga, né? O que você vê? Qual a imagem? Você vê um senhor fumando, né? Aqui o cachimbinho. E a vozinha está tricotando, beleza? Aí, aqui você olha. E aí, gatinha, o vozinho fala, vamos dar um rolê? Aí ela responde,
Sai fora, maluco, não tá vendo que eu tô de bode? Aí você fala assim, como assim? Né? Esse daqui, ele está incoerente e relacionado a essa questão no contexto. Essa fala de quem? Seria de uma pessoa assim, vozinha, o vozinho? Não, essa linguagem aqui é de uma pessoa mais jovem, né? Vamos supor assim. Roubei porque subjaz em minha alma uma vontade incontrolável, tá ligado? E aí, gatinha? Vamos lá, esse subjaz aí, né? Coerência no nível de linguagem. Beleza? Aí a gente já vai começando a perceber, né? Quando há coerência ou não. Agora na coerência narrativa, né? Compatibilidade de sentido entre os elementos que compõem a narrativa. Aí você vai observar essa questão personagem, tempo, espaço e o que o cerca. Então, em Ouro Preto, Josibaldo treina todos os dias correndo como louco. Passa pelos transeuntes como um foguete. Josibaldo é conhecido como perna de aço. Esse anônimo atleta correr 60 quilômetros em um só dia. Detalhe, toma cerveja todas as noites. O nosso herói nasceu 3 de março de 1902 e é do signo de peixe. Então ele vai contando. Há uma coerência narrativa, tem sentido, né? Entre si aí. Certo? Agora, a coerência argumentativa. Isso você tem que ter no momento que você vai fazer o seu texto, a sua redação. Tá bom? O texto obedece a uma progressão lógica e quando os argumentos sustentam a tese do enunciador. Vamos observando aqui. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade. Do núcleo familiar ao convívio e sociedade. É o Estado, contudo, né, o responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que os problemas, como a violência na escola, prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento do conjunto da sociedade e do Estado. Então, aqui você percebe que aqui o texto já começa falando da questão, né, que a violência é um problema que envolve, né, toda a comunidade. Qual seria, né, essa comunidade que está relacionada à violência? Então você vai perceber aí que ele vai citando, do núcleo familiar ao convívio em sociedade. É o Estado. Ainda diz assim, é o Estado que é responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Vai sanar o problema? Ele vai tentar amenizar, mas como que ele pode amenizar essa situação? Né? Aí ele diz assim, cabe à sociedade, a sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel. E evite que problemas como a violência na escola prejudica o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento da sociedade com o Estado. Então, tem que ter uma parceria. Você cobra, né? Se ele fala que vai fazer, você tem que ter uma cobrança. Porque como que vai sanar algo, né? Tem que ser em comunidade, todos lá. Como diz, né? Juntos somos mais fortes. Vamos lá, então. Aqui nós temos a coerência temporal, né? Quando se respeita a progressão do tempo, dos fatos. Olha aqui neste exemplo, amados. Vestiu a calça com pressa. Saiu, ligou o carro e disse adeus àquela casa que não soube atendê-lo. Então, há uma sequência temporal das ações. Tá? Então, aqui houve uma coerência temporal. Agora, a coerência verbo-visual.
compatibilidade de sentido entre a forma verbal e a forma visual. Aqui nós temos uma imagem, né? Isso aqui para vocês, você conhece como? Isso aqui é o quê? Um cachimbo, né? Mas só que aqui está dizendo, isso não é um cachimbo. E aí? Como para mim é um cachimbo, mas diz que não é um cachimbo, né? Aqui essa frase está assim, né? Mas e aí? Há uma coerência verbo-visual? Sim ou não? Há um sentido porque é um cachimbo, mas ele está referindo que é uma obra de arte, que foi uma pintura, né? É uma obra de arte, ele desenhou um cachimbo, certo? Mais outra aqui para vocês, falando também da coerência visual. Ó, aqui você vê uma imagem, você percebe que tem uma certa harmonia, tá certo? Ó, aqui nessa imagem você vê uma casa, tá certo? Bem arborizada, próximo, né? Mas e aí? Tem a composição assim, dessa paisagem, o céu, mas está logo no amanhecer. Mas olha só o que nós temos aqui. Né? Mas faz parte de uma imagem, é coerente essa composição dessa imagem? É coerente, sim. Porque às vezes você vai dormir e deixa a luz ligada, de certa maneira, mas aqui, ó, há necessidade dessa luz ligada nesse período? Não. É professora, mas porque está muito escuro. Vai depender muito do local, né? De onde foi tirada o quê? A imagem, né? O ponto, o foco. Então, coerência visual, quando as imagens que o compõem do texto visual se harmonizam no sentido. Então, aqui é uma imagem, vamos supor, de uma parte de um bairro, tá certo? Ao amanhecer. Certinho? Então, falando dessa questão da coesão, você vai ficar atento quando você for produzir o seu texto, você ter aquele cuidado, né, com assentar-se, com a regência, né, concordância, isso tudo a gente tem que estar bem ligadinho, bem amarradinho. Se você quiser fazer uso, né, eu quero que dê uma ideia de soma, de causa, consequência, é só saber fazer o uso do conectivo certo. Se eu quero falar de causa, aí eu vou usar conectivo de conclusão? Não. Aí vai ficar o quê? Vai ficar confuso, né? A ideia não vai ter aquela progressão da textual. Quando você faz uso corretamente da regência, da concordância, tudo flui. Beleza? Então, amadinhos, ficamos por aqui e daqui a pouquinho retorno para quê? Para a nossa revisão. Até lá!